Eu sou a Celimar Leutes e estou lendo o resumo do livro História da Redenção. Saulo se tornou um aluno dos discípulos. Diante da luz da lei, considerou-se um pecador. Viu que o Jesus que ele havia considerado um impostor era o autor e fundamento da religião do povo de Deus, desde os dias de Adão, e o consumador da fé, agora tão clara. Ele tinha considerado Jesus como alguém que tornava sem efeito a lei de Deus. Porém, quando sua visão espiritual foi tocada pelo dedo de Deus, aprendeu que Cristo foi o originador de todo o sistema sacrificial judaico, que ele veio ao mundo como o evidente propósito de vindicar a lei de seu Pai, e que em sua morte, a lei cerimonial, que era uma representação ou símbolo do que havia de acontecer, se cumpriu. O tipo se encontrou com o antítipo. E agora, olhando para a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, ele que acreditava ser um fiel guardador percebeu a sua real situação de pecador. Saulo, agora chamado Paulo, foi batizado por Ananias no rio de Damasco e imediatamente começou a pregar sobre Jesus aos crentes da cidade. Também ensinou nas sinagogas. Seus argumentos, fundamentados na profecia, eram tão conclusivos e seus esforços tão acompanhados pelo poder de Deus que os judeus oponentes ficaram confusos e incapazes de lhe responder. A educação rabínica e farisaica de Paulo devia agora ser usada em benefício da pregação do Evangelho. Mas nem todos aceitavam essas evidências. O que foi a princípio um espanto pela conversão de Paulo se tornou em intenso ódio a ele. A vida de Paulo estava em perigo. Por ordem divina, deixou Damasco e foi para a Arábia por algum tempo. Ali, em relativa solidão, teve ampla oportunidade para a comunhão com Deus. Buscou fervorosamente a Deus de todo o coração, decidido a não descansar até que soubesse com certeza que havia sido perdoado. Paulo entrou em íntima ligação com o céu e Jesus esteve em comunhão com ele, firmando-o na fé e concedendo-lhe sua sabedoria e graça. Ele levaria para sempre as marcas da glória de Cristo no corpo e em seus olhos. Continuamos amanhã. Deus te abençoe. Eu sou a Celimar Leutes e estou lendo o resumo do livro História da Redenção. Saulo se tornou um aluno dos discípulos. Diante da luz da lei, considerou-se um pecador. Viu que o Jesus que ele havia considerado um impostor era o autor e fundamento da religião do povo de Deus, desde os dias de Adão, e o consumador da fé, agora tão clara. Ele tinha considerado Jesus como alguém que tornava sem efeito a lei de Deus. Porém, quando sua visão espiritual foi tocada pelo dedo de Deus, aprendeu que Cristo foi o originador de todo o sistema sacrificial judaico, que ele veio ao mundo como o evidente propósito de vindicar a lei de seu Pai, e que em sua morte, a lei cerimonial, que era uma representação ou símbolo do que havia de acontecer, se cumpriu. O tipo se encontrou com o antítipo. E agora, olhando para a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos, ele que acreditava ser um fiel guardador percebeu a sua real situação de pecador. Saulo, agora chamado Paulo, foi batizado por Ananias no rio de Damasco e imediatamente começou a pregar sobre Jesus aos crentes da cidade. Também ensinou nas sinagogas. Seus argumentos, fundamentados na profecia, eram tão conclusivos e seus esforços tão acompanhados pelo poder de Deus que os judeus oponentes ficaram confusos e incapazes de lhe responder. A educação rabínica e farisaica de Paulo
devia agora ser usada em benefício da pregação do Evangelho. Mas nem todos aceitavam essas evidências. O que foi a princípio um espanto pela conversão de Paulo se tornou em intenso ódio a ele. A vida de Paulo estava em perigo. Por ordem divina, deixou Damasco e foi para a Arábia, por algum tempo. Ali, em relativa solidão, teve ampla oportunidade para a comunhão com Deus, buscou fervorosamente a Deus de todo o coração, decidido a não descansar até que soubesse com certeza que havia sido perdoado. Paulo entrou em íntima ligação com o céu e Jesus esteve em comunhão com ele, firmando-o na fé e concedendo-lhe sua sabedoria e graça. Ele levaria para sempre as marcas da glória de Cristo no corpo e em seus olhos. Continuamos amanhã. Deus te abençoe.